Algumas coisas simplesmente combinam, como pipoca e filmes, manhãs e café, Nova York e a Estátua da Liberdade. Aposto que você não consegue imaginar Paris sem a Torre Eiffel ou a Índia sem o Taj Mahal branco e perolado. Bem, talvez você tenha que se ajustar a uma nova imagem do mundo, pois esses e muitos outros marcos icônicos provavelmente desaparecerão nas próximas décadas. E, antes de entrar em um táxi para o aeroporto para ver todos eles, vamos fazer uma lista primeiro. O símbolo de Paris está lá desde 1889. A torre não deveria durar séculos, eles planejaram removê-la 20 anos depois. Portanto, para uma senhora de sua idade, a mais famosa madame está se saindo muito bem. Mas como ela é feita de ferro, seu inimigo mais perigoso é a corrosão. Se eles colocassem a torre em uma caixa protetora, ela não ficaria tão bonita, certo? Portanto, ela está lá, ao ar livre, exposta à água e ao ar, oxidando lentamente. As pessoas responsáveis sabem disso, mas continuam colocando uma nova camada de tinta na torre a cada 7 anos. Ela recebeu uma reforma de 65 milhões de dólares antes das Olimpíadas de Paris, mas os críticos dizem que isso não é suficiente para resolver o problema da ferrugem. Outra coisa que está incomodando a torre é o vento, que a faz vibrar levemente. E é o sol que aquece os lados leste, sul e oeste da torre, um a um, e os faz expandir. Quando a noite cai, eles voltam ao seu estado original. Assim, o topo da torre segue uma curva quase circular a cada 24 horas. Devido a esses movimentos, o metal da estrutura se enfraquece e isso pode se tornar um problema a longo prazo. É como dobrar um fio de ferro repetidamente, ele se romperá em algum momento. Foram necessários cerca de 20 anos e cerca de 20 mil trabalhadores para concluir uma das mais belas construções do mundo, o Taj Mahal. Ele deveria ter um irmão gêmeo em preto, mas isso nunca aconteceu. Infelizmente, essa não é a pior notícia sobre essa beleza de mármore, pois há debate sobre sua demolição. Sim, uma das novas 7 maravilhas do mundo pode desaparecer por causa do excesso de veículos, queima de carvão, tempestades de poeira e incêndios florestais que tornam o ar ao redor ruim, para dizer o mínimo. Isso fez com que o mármore branco, que antes brilhava, perdesse gradualmente seu brilho e mudasse sua cor para vários tons de amarelo, preto amarronzado e verde. Há mais um problema. Milhares de pequenos insetos que apreciam tanto a beleza do Taj Mahal decidiram fazer dele sua residência. Eles vêm diretamente do rio Yamuna, que não é o mais limpo do mundo. E os produtos de sua vida ativa, na forma de excrementos, corroem e mancham o mármore. O segundo problema é que a Suprema Corte da Índia ameaçou fechar o local, a menos que os responsáveis ofereçam algumas medidas para preservar o patrimônio mundial. Espero que eles encontrem alguma solução, caso contrário, onde esses 8 milhões de turistas que vêm aqui todos os anos passarão suas férias? Se você já esteve no Egito, deve ter pelo menos uma foto sua fingindo estar segurando a lendária esfinge, não é mesmo? Ou será que sou a única? De qualquer forma, a esfinge de Gizé já havia perdido seu nariz e ainda não sabemos como ou por que isso aconteceu. E com séculos de erosão do calcário, a famosa gigante pode desaparecer completamente de nossas vidas. Há um grande escoamento natural de água da chuva na parte oeste da esfinge devido ao seu entorno. As chuvas são raras no Egito, mas acontecem de vez em quando, e a água não é o único problema da esfinge. Como ela está orgulhosamente situada no deserto, os ventos fortes também são um grande problema. Eles estão causando algo parecido com um jato de areia, como uma mão invisível com uma ferramenta que está arruinando essa substância delicada e granulada. Além disso, há também a água subterrânea. Ela penetra na rocha porosa a partir do sal no solo. A umidade não está fazendo bem a essas construções enormes. A esfinge e as pirâmides sobreviveram por séculos, mas se os elementos trabalharem contra elas em uma combinação azarada, esses gigantes feitos pelo homem não terão chance de vencer. A Estátua da Liberdade já passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. A Lady Liberty é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele naturalmente forma uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela da corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo.
Quando a estátua ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram pintá-la por completo, mas o público não gostou da ideia. Os especialistas confirmaram que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria a destruição da estátua. A Lady Liberty ainda recebe uma quantidade razoável de chuva, portanto as reações químicas continuam. O ar não tão limpo ao redor apenas acelera essas reações. A cidade de Nova York faz o que pode para proteger seu símbolo. Vamos ver se isso será suficiente para salvá-lo. Quando Machu Picchu, no Peru, foi descoberta pela primeira vez em 1911, seu explorador pensou que havia conseguido encontrar a cidade perdida dos Incas. Várias décadas depois, descobriu-se que não era a mesma cidade, mas isso não a torna menos legal, certo? As pedras que compõem os edifícios são cortadas com tanta precisão e ficam tão juntas que você não consegue nem inserir um cartão de crédito entre elas. Isso salvou a cidade de alguns terremotos graves que são comuns aqui. Os edifícios simplesmente dançam durante todo o tremor e depois voltam ao lugar. Mas há outro problema sério: as pessoas. Cerca de 4.000 turistas vêm aqui todos os dias e estão arruinando fisicamente as ruínas antigas. As autoridades locais estão tentando impedir isso e suspender as visitas a alguns templos e estruturas. Quando o local ficou completamente fechado por um mês, muitos moradores locais que dependem do turismo ficaram muito irritados e se manifestaram contra isso. Portanto, eles precisam encontrar alguma solução para salvar Machu Picchu sem a fechar. Centenas de milhares de turistas tentam empurrá-la de volta para cima para tirar fotos legais, mas será que alguém pode realmente evitar que a torre inclinada de Pisa caia? Ela começou a se inclinar para o sul logo após o início da construção, no século XII, devido ao solo macio sob suas fundações. Esse solo não suportou o peso do pesado mármore branco e começou a se inclinar. Os construtores decidiram ser criativos e adicionar cada andar seguinte em um ângulo para corrigir a inclinação, mas isso não ajudou. Quando 3 dos 8 andares foram concluídos, a inclinação estava piorando de forma tão evidente que eles tiveram que interromper o processo de construção para resolver o problema. Quando a torre finalmente ficou pronta, ela se inclinou 6 graus em um ponto. Quase 3 séculos depois, um arquiteto que estava trabalhando nela quis mostrar ao mundo os belos entalhes em sua base. Ele não deveria ter feito algo assim, pois isso fez com que a construção se inclinasse como nunca. Em meados do século XX, quando a torre já estava inclinada a 5,5 graus, as autoridades italianas decidiram que não havia mais graça e convidaram especialistas para salvá-la da queda total. Eles tiveram a ideia de extrair o solo debaixo da fundação norte da torre para colocá-la de volta na posição vertical. Esse método funcionou e ajudou a puxar a torre contra a direção da inclinação. A equipe teve que repetir o processo durante vários anos em 41 locais diferentes ao redor da torre. Eu provavelmente desistiria após o 3º local, pois minha paciência é zero. Em maio de 2008, a torre terminou de se endireitar e finalmente ficou parada. Os especialistas acham que ela ainda vai durar um pouco, mas se ocorrer um forte terremoto, seu futuro pode não ser tão brilhante.